A Praia da Vitória acolhe a 18 e 19 de setembro a Conferência Internacional das Lajes, Açores do Oceano ao Espaço. É um dos 4 momentos comemorativos dos 40 anos da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Traz até à Ilha Terceira, e mais concretamente até à Praia da Vitória, diversas personalidades que vão debater vários temas relacionados então com a importância dos Açores no contexto nacional, mas também no contexto internacional. É ainda um momento para projetar a Terceira e os Açores mais além. Pela Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira vão passar diversos conferencistas para olhar o passado, mas também permitir a abordagem a novas visões para o futuro sobre o papel dos Açores no Atlântico. Quando eu fui convidada pela Fundação Luso-Americana para comissariar esta conferência, eu pensei como é que seria interessante olhar para os Açores e para a Ilha Terceira e para as Lajes, e é por isso que surge esta imagem, com os Açores no centro e com a capacidade multiplicadora, porque usando duas frases do presidente da Fundação Luso-Americana nos documentos que enquadram esta celebração, o futuro constrói-se com esta herança, mas com os olhos postos no horizonte. E mais do que um tributo ao passado, será um compromisso com o futuro. E é isso que esta Conferência Internacional pretende. O nosso objetivo é associar os Açores e a Praia da Vitória à celebração dos 40 anos da FLAD, mas sobretudo porque estes 40 anos serão 40 anos a celebrar daqui para a frente, e esta visão de que existem temas, existem novas gerações, existem novas visões, e contamos com a comunidade da Praia da Vitória e da Ilha Terceira para nos acompanhar. A conferência propõe-se a fazer pensar a Praia da Vitória e os Açores como ponto de inovação. Todos os painéis têm uma representação por oradores dos Açores, alguns da Ilha Terceira, uma dimensão de projeto que está em curso, pelo menos num dos casos, projetos que estão em curso, mas sobretudo o que é que pode ser feito que possa apelar às novas gerações a olhar para o arquipélago dos Açores, a olhar para a Ilha Terceira, a olhar para a Praia da Vitória como um ponto de inovação, de conhecimento e de ciência. Cerca de meia centena de pessoas, entre oradores nacionais e internacionais e organização. Paulo Portas, entre os conferencistas. O dia 18 de setembro, quinta-feira, será dedicado a assinalar a importância e o legado até ao momento do Acordo de Cooperação e Defesa entre Portugal e os Estados Unidos, e para isso contaremos com um conjunto de decisores e diplomatas para pensar essa relação bilateral. O Dr. Paulo Portas, que foi Vice-Primeiro-Ministro, Ministro da Defesa e Ministro dos Negócios Estrangeiros, fará uma intervenção de abertura, a que se segue depois uma mesa redonda moderada pela Sra. Embaixadora Ana Paula Zacarias. Terá a presença também do senador Jaco Martins, que é senador do Estado de Nova Iorque, e da cônsul dos Estados Unidos, Rita Rico, cônsul dos Estados Unidos em Ponta Delgada. E depois passaremos da parte bilateral para a parte multilateral, para as relações transatlânticas no seu conjunto, em que temos connosco Ian Lesser, que é um dos conselheiros da Presidente do German Marshall Fund, também criado no âmbito desta relação pós-Segunda Guerra Mundial, trará-nos-á a perspectiva norte-americana e europeia destas relações transatlânticas, e um conjunto de académicos, Ariel Marcos, que trabalhou sobre as lajes, o Bruno Reis, que veio agora de Georgetown, onde esteve a trabalhar sobre segurança transatlântica, o Miguel Monjardino, aqui de Angra, e um analista reconhecido sobre a política internacional, e eu participarei como moderadora, uma vez que também tenho feito um percurso na área da segurança, da defesa e da Aliança Atlântica. Ainda neste dia, a abertura de uma exposição que ficará patente ao público durante o mês e a apresentação de 2 livros.
O lançamento da exposição, como referiu, que traz este legado histórico, legado simbólico e sociológico da base das lajes nas comunidades locais da Ilha Terceira, e o lançamento dos 2 primeiros livros da coleção Coast to Coast. São livros gratuitos, portanto estão disponíveis ao público. Aliás, a conferência é aberta ao público, basta a inscrição através do site da FLAD. E estes livros ligam autores dos 2 lados do Atlântico. Há sempre um autor português, que vive em Portugal, no caso de Olinda Adão. São 2 ensaios sobre a literatura, e do lado norte-americano temos a Catherine Vaz, e é exatamente com esta noção do oceano como a ligação dos Açores como o nosso ponto central, que é também uma dimensão da missão da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. E depois concluirá com uma palestra do representante de Portugal na NATO, o embaixador Paulo Viseu Pinheiro, que também com o seu testemunho trará uma visão sobre a NATO e as relações transatlânticas. O segundo dia é para olhar em frente, estando presente quer o Ministro da Ciência como o Presidente da Agência Espacial Portuguesa. Dia 19, sexta-feira, é um dia que escolhemos dedicar ao futuro. Porque claro que temos que celebrar a memória, celebrar a história, olhar para o caráter simbólico, mas os Açores continuam com a mesma geografia e com uma particularidade, que é a ligação entre o oceano e o espaço, aqui na dimensão do aeroespacial. E por isso teremos a honra de ter na abertura desta conferência o Sr. Ministro da Educação, da Ciência e da Inovação, que dará esta visão estratégica a partir da componente nacional da inovação, do conhecimento e da ciência, e sobretudo porque a FLAD tem 4 pilares da sua ação: a ciência, a educação, a cultura e o pensamento estratégico. E tudo isto está em 3 temas que escolhemos: o oceano, onde serão apresentados projetos que estão em curso sobre a forma como o oceano pode ser utilizado do ponto de vista da sustentabilidade, da economia azul, da arqueologia subaquática. Temos depois as infraestruturas críticas, com a dimensão dos cabos submarinos, da interconectividade e da dimensão de relação entre a Europa e os Estados Unidos, tendo o Atlântico Norte no centro. E, finalmente, a questão do espaço. Teremos o Presidente da Agência Espacial Portuguesa, Ricardo Conde, e o investigador João Reis, que ganhou agora o FLAD Security Award, ambos profundos conhecedores desta dimensão espacial. Um grande momento cultural com a Orquestra Angra Jazz a recordar a atuação de Frank Sinatra na Terceira. E não poderíamos fechar melhor do que eu, que sou uma grande apreciadora de jazz, um momento que eu acho que vai ficar na memória de todos nós, no auditório do Ramo Grande, uma apresentação pela Orquestra Angra Jazz. Como saberão certamente, em junho de 45, Frank Sinatra tocou pela primeira vez na Europa, nos Açores, na Ilha Terceira e em Santa Maria, e é exatamente isso que vamos, com esta visão de futuro, com aquilo que o Angra Jazz tem de característico, aplicar a este repertório de Frank Sinatra, e eu acho que vai ficar na memória de todos nós este momento. Há ainda a cooperação do Cineclube da Ilha Terceira para a projeção das películas Até à Eternidade e Alta Sociedade, representativos da sociedade norte-americana nos meados do século XX. A Conferência Internacional das Lajes dá projeção não só à Praia da Vitória, como à Terceira e aos Açores. Existe aqui um enorme orgulho, é porque devemos reconhecer que a Praia da Vitória, sendo palco desta conferência internacional e desta dimensão, é algo que deve deixar-nos orgulhosos, empenhados para que seja um bom momento para todos, e por isso mesmo aquela que será a projeção que o momento desta dimensão nacional e internacional vão trazer à Praia da Vitória e para os Açores é de extrema importância, e por isso agradecer a esta oportunidade de podermos ser parceiros. Para além da Praia da Vitória, as comemorações dos 40 anos da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento incluem ainda outras 3 paragens.
As comemorações iniciaram com uma conferência dos oceanos e um concerto em Lisboa, passaram por Ponta Delgada com as cidades irmãs, ou as Sister Cities, uma conferência também organizada pela FLAD em parceria com o Governo Regional e com a Ponta Delgada, e agora esta conferência internacional que depois culminará no dia 11 de outubro com um concerto em Nova Iorque, no Carnegie Hall, um concerto que também homenageará Amália Rodrigues e o seu percurso. A Conferência das Lajes é aberta ao público, mas será necessária inscrição. O encontro assinala também os 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial e as 3 décadas do Acordo de Cooperação e Defesa estabelecido entre Portugal e os Estados Unidos da América.